diz assim, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Para um pouquinho, está falando de quem aqui? Olha aqui para mim, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem era esses seus? Jesus era o quê? Jesus era judeu. Jesus era um judeu. Então quando diz veio para os seus, quer dizer, Jesus veio para o seu povo primeiro, para os judeus. Muita gente não entende que primeiro Jesus veio para o judeu. Por isso que quando a mulher cananeia veio atrás dele, porque a sua filha estava endemoniada, Jesus disse, não é bom tirar o pão dos filhos judeus e dar aos cachorrinhos. Quer dizer, ele mostrou que primeiro ele veio primeiro atender o povo judeu, o povo de Israel. Claro que ele nunca deixou de atender quem quer que seja, mas ele sempre mostrou, como nessa mesma passagem da mulher cananeia, ele disse, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então, irmãos, ele veio primeiro para o povo judeu, só que o povo de Israel, o povo judeu, não o receberam, como muitos lá, e a maioria não receberam ele até hoje eles estão esperando o Messias, eles não receberam Jesus como Messias, como Filho de Deus, por isso ele foi perseguido, foi crucificado. Então ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas isso, irmãos, se tornou bênção para nós. Por quê? Porque o versículo 12 diz, mas a todos, agora nós nos incluímos aí, amém? Mas a todos, quantos o quê? O receberam. Então veja, que primeiro povo rejeitou, que foi o povo judeu, mas depois ele veio para quem? Para todos. E quem é todos? É todos. Aqui não diz ele veio para os evangélicos, porque Jesus não fundou uma igreja evangélica. Quem fundou a igreja evangélica foram os homens, porque Jesus nunca fundou religião. Tanto é que na época de Jesus não se chamava de religião, não tinha uma nomenclatura. Na época de Jesus era o caminho. Aqui chamava os discípulos, eles até falavam que era da seita do caminho. Porque o próprio Jesus disse isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus não fundou uma religião, ele não fundou uma denominação. Não tem nenhum versículo bíblico que ele disse, a partir de hoje vocês se chamarão evangélicos. Não. Nem abrir igreja Jesus mandou abrir. Estão entendendo? Claro que nós precisamos de um lugar, não que isso seja o mais importante, mas é bom estar, né? Por que nós estamos aqui? Porque aqui é um lugar onde nós nos reunimos, onde nós nos abrigamos da chuva. Hoje não tem chuva, mas tem sol. Mas é por isso. Mas Jesus não deu um mandamento para construir templos, pelo contrário, ele falou que o templo daquela época seria o quê? Destruído. E que nós seríamos o templo do Espírito Santo. Então não há nenhum mandamento para abrir igreja e construir templos. Porque Jesus, ele trouxe um caminho a ser seguido. E esse caminho nós seguimos aqui quando estamos reunidos, mas principalmente aonde? Em todos os lugares. Então aí nós somos igreja aqui agora, mas também somos igreja em casa, lá onde você trabalha, na rua, em todos os lugares. Amém? Então, a todos quantos receberam, então Jesus veio para todos. Então ele não veio para um grupo específico. A Bíblia não diz, lá em João 3,16 diz que Deus amou quem? O mundo. Lá não diz Deus amou os crentes, Deus amou os evangélicos, Deus amou somente um grupo. Não, a todos. Dependente se essa pessoa está num lugar como nós estamos agora, ou se está em casa. Talvez alguém que está nos assistindo em casa agora. Jesus veio para essa pessoa e pode também essa pessoa encontrar com ele aonde ela está em casa. Porque estar num lugar chamado igreja não é a condição para receber Jesus e para ter encontro com Jesus. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca disse, olha, quando vocês vão me conhecer quando estiverem dentro de um templo. Não, Jesus nunca disse isso. Porque o encontro com Jesus, aonde acontece? No coração.
é no coração. Então não há uma regra, porque aí a gente fala dos religiosos, porque os religiosos falam, né? Não, você só vai ter um encontro com Jesus lá quando você for na minha igreja, ou quando você estiver dentro de uma igreja. Não. Até a oração, quando Jesus foi ensinar, você sabe disso. Ele não citou nem templo. Quando os discípulos pediram para ensinar a oração, ele mandou entrar onde, irmãos? No aposento, no quarto, de casa. Aí por isso que a turma fica brava comigo, né? Porque eles acham que eu estou pregando contra a igreja. Não estou pregando contra a igreja. A única coisa que eu não concordo é a idolatria que se faz aos templos, às instituições. Jesus opera aqui, amém? Mas opera em casa, quem está assistindo, opera na rua, em qualquer lugar. Ele não está preso aqui. Então todos quantos o receberam, seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja dentro de um carro dirigindo, começa a pensar em Deus, puxa, eu preciso de Deus, e a pessoa tem um encontro com Jesus ali. E é todos, sem exceção, seja aquele que se diz evangélico, seja o católico, seja quem for, a religião não importa, porque ele mesmo diz aqui, mas a todos quantos o receberam. E um detalhe, irmãos, aqui não diz, mas a todos quantos o aceitaram. Você sabia que esse costume religioso, quem quer aceitar Jesus, isso não é bíblico, não tem na Bíblia. Jesus nunca mandou aceitar ele. O que ensina é receber Jesus, porque ele veio a nós. Receber porque ele veio até nós. Ele mesmo disse para os seus discípulos, não fostes vós que me escolhi, mas eu escolhi vocês e vos nomeei. Claro que o vinde a mim também existe, porque nós também temos que querer. Mas por que nós queremos ele? Porque ele veio a nós, ele bateu a nossa porta. Apocalipse 3:20, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ninguém, irmãos, vai até Jesus, porque se primeiro, ele foi até essa pessoa primeiro, batendo a porta do coração. Porque não é do nada. Há um agir do Espírito Santo. Quem está entendendo, amém? Você veio aqui porque você quis, mas antes, ele bateu a porta do teu coração, para estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Ou desde o primeiro dia que você foi até ele. Quando eu digo foi até ele, é quando você assistiu uma reunião em algum lugar, ou seja, aqui em outro lugar. Ou quando você sentiu vontade na sua casa de entrar no teu quarto e orar. Talvez você nunca orou, falou, vou orar hoje, mesmo não sabendo orar. Por que isso aconteceu? Porque antes ele bateu a porta, aí veio a vontade. Vocês entenderam? Então não parte de nós, para que ninguém se glorie, não, porque olha, eu fiz, eu orei, eu senti, eu só senti vontade porque ele bateu a porta primeiro. Amém? A obra é dele, por isso que tudo é dele, para ele são todas as coisas. Então ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam. Então nós recebemos Jesus porque ele veio até nós. Quem crê que ele veio até você? Ele veio até você. Como ele vai, irmãos, até a nossa família, todo mundo. Jesus não está, esse, eu vou até ele, bater a porta, aquele não merece. Não, está escrito aqui, a todos, seja evangélico, seja católico, seja espírita. Irmãos, a religião pouco importa, porque a condição para receber Cristo não é a religião, a condição da salvação não é a religião, é receber Jesus. Por isso que eu creio, irmãos, que muita gente até de outras religiões serão salvos. Eu creio sim. Os evangélicos, quando ouvem isso, fica doido. Por quê? Porque eles pensam, e a gente pensava assim, que só vai ser salvo quem é evangélico. É ou não é verdade? Quem pensava assim? Só quem é da minha igreja. Aí o fanatismo vai além, né? Que é só a minha igreja que salva. Só a minha igreja que é melhor. Mas tem muitos evangélicos que acham que a salvação é só quem é evangélico. Só quem faz parte da religião deles. E não é, Jesus nunca disse isso, porque Jesus é de todos. Por isso que eu creio que muitos católicos serão salvos, são pessoas de Deus. Muitas pessoas que são de outras religiões. Por quê? Porque receberam Jesus.
Então a condição não é ser da igreja A, igreja B, igreja C, até mesmo da nossa. Alguém poderia pensar, poxa pastor, mas o senhor está pregando contra o seu próprio ministério, o senhor está pregando que não precisa estar aqui, que para a pessoa receber Jesus, ela não precisa vir aqui, e eu repito, não precisa mesmo. Mas por que estamos aqui? Porque nós aprendemos essa verdade e gostamos de estar aqui, porque eu gosto de você, você gosta de mim, nós gostamos uns dos outros, a gente tem essa comunhão, mas não é uma obrigação. Nós não estamos aqui porque nós somos obrigados, porque senão Jesus não entra na minha vida, senão a minha semana não vai ser boa, porque eu tenho que estar aqui, porque Jesus vai entrar só quando eu estou aqui. Jesus vai ouvir minha oração só quando eu venho nesse lugar. Não. Vocês entenderam? Aí se cria uma idolatria, né, do templo. Porque aí as pessoas elas falam assim, você está indo para a igreja, você está indo aonde? Pergunto para alguém que está vindo para a igreja. Eu estou indo para a igreja, para quê? Para buscar a Deus. Quer dizer que só busca lá? Só busca aqui? Não. Até porque nós não buscamos, porque Ele já veio até nós o recebemos. Ah pastor, mas lá em Jeremias 29 diz, próprio Deus diz, buscar-me-eis e me achareis. Era outra época. Lá não tinha o Espírito Santo, lá era outra dispensação, lá não era a graça, lá não era o Evangelho, lá sim, as pessoas tinham que buscar. Agora, Jesus veio até nós, e nós então o recebemos, amém? Quem recebeu Jesus? Então creia que Ele está aí com você. Você recebeu por quê? Porque Ele bateu a porta, você abriu. Dependente de igreja, de religião, de placa. Amém? Jesus habita aqui dentro, Jesus habita aí. Irmãos, isso não traz uma paz no coração? Como eu preguei domingo passado, acabou a ansiedade religiosa. Porque nós tínhamos ansiedade religiosa. O que era ansiedade religiosa? Todo domingo ou todo dia. Porque eu preciso mais de Deus. Eu preciso me consagrar mais. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso ir mais para a igreja. Só se sentia bem quando estava num lugar chamado igreja. Agora eu entendo que Ele está comigo aqui, mas Ele está em todo lugar, em casa, no trabalho, dirigindo, na rua, viajando, todos os lugares, porque nós o recebemos. Então, vamos terminar aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí, diga amém. Mas olha aqui para mim, irmãos, mas nós somos filhos de Deus porque nós somos evangélicos? Sim ou não? Não, somos filhos de Deus porque recebemos Cristo. Então, está cheio de filhos de Deus espalhados por aí, que independente se são evangélicos ou não, se estão dentro de uma igreja ou não, porque a condição para ser filho de Deus não é ser membro, ter a carteirinha de uma igreja. A condição para ser filho de Deus é ter recebido Ele. Então, irmãos, quantos povos por aí, quantas etnias espalhadas, quantas tribos de índio receberam Jesus? Às vezes tem a cultura deles, como esses dias eu estava vendo uma reportagem, não é reportagem, era um estudo falando da evangelização quando começou, desde lá do tempo dos apóstolos, de Paulo, foi crescendo, foi indo, e quando o evangelho chegou até a Índia tem os costumes deles, a Índia tem lá os costumes, as tradições deles, não estou falando religiosa, estou falando de cultural, de social, e que as pessoas que foram evangelizar não tiraram esses costumes. Por exemplo, na África, não é verdade? Quando alguns pregadores vão lá para a África, eles não põem a roupa deles para entrar lá no costume deles, na tradição deles. Se nós formos para uma tribo de índio, alguém já foi aí? Lá perto de casa tem. Eu ainda não fui lá, estou para ir lá conhecer. E aí se eu for lá, eles vão querer me pintar. Aí eu vou ficar como religioso. Não posso porque eu sou crente. Sangue de Jesus tem poder. Ficar se benzendo. Não, eu vou entrar na cultura deles. Se eles quiserem pintar, eles vão me pintar. Eu vou lá pregar Jesus. Eles vão receber Jesus. Eu sou salvo, eles serão salvos, serão filhos de Deus também. Então, a cultura não significa nada. Estou entendendo? O que é mais importante, irmãos? Todos quantos o receberam. Está aí, acabou.
Não é todos que são evangélicos ou todos que são membros de tal igreja. Aí, irmãos, a turma fica brigando por causa de igreja. Meu Deus do céu. Hoje em dia a coisa mais complicada para aguentar dos crentes é a briga de igreja, não é? Porque minha igreja é melhor, meu pastor é melhor. Saiu da minha igreja, não fala mais comigo, não é assim? Não faz mais parte do meu ministério, não fala mais com ele, exclui das redes sociais. Que evangelho é esse que eles acreditam? Se tem separação, se tem competição. Tem até um texto, não era o que eu ia pregar hoje, que o horário já deu, mas deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui. Eu vou até preparar para pregar outro dia. Deixa eu mostrar para vocês, 1 Coríntios, capítulo 1, abre aí rapidinho. Vamos ler o 11 primeiro. Olha o que Paulo diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há o quê? Contenda entre vós. Então Paulo percebeu uma contenda e ele falou, vamos saber o que é essa contenda. Por quê? Porque não pode ter, é ou não é? No meio do povo de Deus, no meio dos irmãos, dos cristãos, quem professa a mesma fé em Cristo, que ensinou a união, ensinou a paz, ensinou o amor, não pode ter contenda. Aí, o que Paulo diz no versículo 12? Qual era a contenda? Quero dizer com isso que cada um de vós diz, um diz, eu sou de Paulo, o outro disse, e eu de Apolo, que era um outro pregador, e o outro, eu sou de Cefas, esse aí é o Pedro, sabia? Cefas é o Pedro, e eu sou de Pedro. Aí o que Paulo diz agora? E eu de quem? De Cristo. Paulo aqui dá uma lição neles, em outras palavras, enquanto vocês estão aí brigando, falando, um fala que é de Paulo, um fala, a minha igreja é melhor que eu sou de Paulo, o outro fala, a minha igreja é melhor porque eu sou do Apolo, a minha igreja é melhor, meu grupo é melhor porque eu sou de Pedro. Aí o Paulo disse, enquanto vocês estão brigando aí por denominação, eu sou de Cristo, e nós somos de Cristo. Quem é de Cristo aí? Por isso, irmão, que nós não vamos ficar brigando com ninguém. Se um dia alguém te provocar nas redes sociais, não debate não, é o que eu faço, eu finjo que eu nem vejo, não debate não, porque enquanto eles estão brigando, minha igreja, eu sou do pastor fulano, eu sou do ministério tal, se alguém perguntar, você fala assim, eu sou, se alguém falar assim, você é lá da igreja do pastor Jorge, você é do ministério do pastor Jorge, você vai falar o quê? Não, eu sou de Cristo, mesmo que você venha aqui, amém? Acabou. Foi o que Paulo disse, eu sou de Cristo. E aí os religiosos ficam brigando para ver quem é melhor, competição. Por isso que não há divisão, irmãos, na igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é uma só. Só há divisão no pensamento dos religiosos, que pensam que a gente está dividindo a igreja. Porque eles estão pensando na instituição deles. Estão pensando no local deles. Graças a Deus nós não pensamos assim. Por quê? Porque nós não somos de uma facção, ou seja, de um grupo partidário. Nós somos de Cristo e Jesus é de todo mundo. Amém, irmãos? Então, finalizando lá João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12, e nós encerramos. Então diz João 1,12, mas a todos, incluindo eu, você e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós estamos agora aqui, crendo no nome dele, mas tem muita gente agora, crendo nele, alguém que está agora em casa, crendo nele, alguém que está no hospital, crendo nele. Jesus está aqui conosco porque ele está no nosso coração, mas está com essa pessoa também agora, em casa, ou no hospital, ou num lugar onde essa pessoa estiver. Porque Jesus veio para todos, e todos têm o direito de ter ele, e todos o recebem, e todos que o recebem passam a ser filho de Deus. Amém? Então, graças a Deus que nós não pensamos como os religiosos, que nós somos os melhores,
que só a gente vai ser salvo, você vai para o inferno porque você não vai da minha igreja. Não. A salvação está condicionada a nenhuma igreja, a salvação é Cristo. Se a pessoa quiser vir aqui, ela vem, se não quiser também, e crê em Jesus, vai ser salvo do mesmo jeito. Amém, irmãos?